Olha, ela tá devendo aqui que ela tava de folga, de férias, sei lá onde ela tava. Só sei que ela não estava por aqui, a gente tá morrendo de saudade. A Mari vai chegando por aqui, Mari Sanches, Mariana Sanches, ela que é nossa colunista diretamente lá de Washington. E ela vem, ela sempre entrega, né? Ela já vem logo com um furo aí em relação ao Joesley Batista. Olá, Mari, boa tarde. Boa tarde, Fabiola, Josias, Léo, saudade de vocês e da nossa audiência. Tô devendo mesmo, tava de folga, porque também sou filha de Deus, mas já tô aqui, a postos É e isso. trazendo novidade. E trazendo novidades. Até agora há pouquinho a gente estava com a manchete, que agora mudou a manchete, foi para o Gilmar Mendes. Mas até agora há pouco a manchete era justamente essa história. Joesley Batista vai para a Venezuela para convencer Nicolás Maduro a pedir aí para deixar o cargo, né? Para ele renunciar ao cargo. Isso não teria sido feito um pedido de Donald Trump, mas o governo americano estava sabendo da história, né? Isso é o que foi divulgado em relação a Joesley Batista. E o que você tem de informação para a gente é que se o governo brasileiro sabia ou não sabia dessa história, hein, Omari? Pois é, Fabiola, hoje a agência Bloomberg trouxe essa informação da viagem do Joesley Batista até Caracas, em que ele teria tido essa conversa com o líder venezuelano Nicolás Maduro, e então teria pedido que Maduro renunciasse. O que a gente sabe sobre isso é que o governo brasileiro, o Planalto, sabia sim de antemão dessa viagem de Joesley até Caracas, mas não coordenou com ele as ações que ele tomaria ou o conteúdo dessa conversa que ele teria com Maduro. Inclusive, a fonte com quem eu falei no Planalto não soube me dizer se de fato o Joesley pediu a renúncia de Maduro para ele mesmo. Mas é uma articulação que é vista com bons olhos, viu, Fabiola? O que acontece? O Joesley Batista é um personagem que tem se mostrado cada vez mais importante na diplomacia, não só brasileira, mas americana também. O Joesley teve aqui na Casa Branca durante o julgamento do Bolsonaro, vamos lembrar isso para quem nos acompanha, para dizer ao Donald Trump que as tarifas estavam prejudicando brasileiros e americanos e que seria o caso de rever. O Joesley, que é do grupo JF, o maior frigorífico do mundo. O que acontece? O Joesley é muito próximo de um embaixador norte-americano chamado Richard Grenell. O Grenell é um enviado presidencial para missões especiais do Donald Trump na Venezuela. Foi ele quem desatou uma série de nós ali, que conseguiu a libertação, por exemplo, de 6 americanos que estavam presos na Venezuela ainda nas 2 primeiras semanas do governo de Donald Trump, e que inclusive saiu sorridente numa foto apertando a mão do Maduro. O Grenell vinha tentando uma saída diplomática por meses com a Venezuela, inclusive com a negociação envolvendo aí poços de petróleo e as reservas minerais da Venezuela. Mas o Grenell enfrenta uma oposição doméstica importante. Por quê? Porque o secretário de Estado, Marco Rubio, é o principal promotor de uma saída bélica para a situação, para o impasse, e os Estados Unidos querem e têm dito que querem que o Maduro saia do poder. A gente está vendo uma movimentação militar intensa, inclusive ontem o Trump chegou a dizer que uma ação terrestre na Venezuela deve começar muito em breve, palavras dele, e isso é uma situação que preocupa extremamente o Brasil. Eu falei hoje mais cedo com o assessor presidencial Celso Amorim, e ele me disse que uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela seria algo insuportável e injustificável, nas palavras dele, e que se o Donald Trump invadir a Venezuela, vai produzir um novo Vietnã, Fabiola. É tensa, traz preocupação e o governo brasileiro fica meio de mãos atadas aí. Mas Lula conversou com Donald Trump, né, o Mari? Aliás, queria saber, depois daquela conversa, né, a gente já passou 2 dias disso, alguma resposta? O fim do tarifaço vem aí mesmo, do que o Lula pediu? Quando o Lula pede também essa aliança em relação ao combate ao crime organizado, principalmente com a atuação dos Estados Unidos contra criminosos brasileiros que estão em solo americano, alguma resposta?
Pois é, Fabiola, inclusive nessa ligação na terça-feira, né, que é uma ligação que o Lula fez para o Trump, eles voltaram a falar de Venezuela também, mas o teor da conversa sobre Venezuela não foi divulgado. O que a gente sabe é que o Lula repetiu a ideia de que a América do Sul, a América Latina como um todo, é uma região de paz, que seria necessária uma saída diplomática. E, retomando aqui, o Grenell, aliás, é um velho conhecido das autoridades brasileiras, porque foi ele que desatou o nó entre o Trump e o Lula, que promoveu aquele abraço entre ambos lá em Nova York. A gente conta essa história, aliás, em detalhes numa matéria que a gente fez para o Wall Prime. Se alguém tiver curiosidade de ver, vale a pena. Mas nessa conversa, o Lula também trouxe a questão do crime organizado, né, Fabiola? E foi uma estratégia, não só porque, sim, existe um problema real e objetivo da conexão entre facções criminosas brasileiras com os Estados Unidos, especialmente quando a gente pensa em lavagem de dinheiro e tráfico de armas, isso está bem documentado, tanto pela Receita como pela Polícia Federal, e já há hoje uma troca extensa entre autoridades americanas e brasileiras, uma cooperação para tentar asfixiar esse crime organizado, mas também porque o Planalto entendeu que essa era a nova agenda dos bolsonaristas radicados aqui. E aí a gente trouxe, Fabiola, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive, chegou a ter duas reuniões, uma no Departamento de Estado e outra na Casa Branca, especificamente para tentar promover tanto o Comando Vermelho quanto o PCC como organizações terroristas designadas assim pelos Estados Unidos, num movimento, aliás, parecido com o que eles já fizeram com outras gangues da região, né, como o Trem de Aragua venezuelano, o cartel de Sinaloa mexicano, enfim, a designação desses grupos como grupos terroristas. Essa é uma pauta da direita, inclusive será uma pauta bem importante nas eleições de 2026, e até mesmo o Flávio Bolsonaro, o senador que esteve aqui em Washington recentemente visitando o Eduardo, também veio promover isso. Eu apurei que ambos levaram às autoridades americanas um relatório de 140 páginas de um delegado civil da Polícia do Rio de Janeiro, que conecta integrantes do Comando Vermelho com pessoas sancionadas aqui pelos Estados Unidos por ligação com o grupo terrorista Al-Qaeda. E por isso eles justificariam a necessidade de que o Comando Vermelho fosse designado como um grupo terrorista. Quando o Lula se adianta a esse movimento, vai e fala diretamente com o Trump, ele cria uma vacina para que a Washington não haja, digamos assim, pelas costas de Brasília, na designação desses grupos como terroristas, que não é do interesse do governo Lula, porque o governo Lula vê nesse tipo de iniciativa um risco à soberania nacional. A gente está vendo que a designação desses grupos como grupos terroristas autoriza não só o governo americano a confiscar bens e a congelar ativos, mas autoriza inclusive ações militares, como as que a gente tem visto na região ali, especialmente contra embarcações venezuelanas e colombianas, Fabiola.